Pastor Alberto Puente para a pregação da Palavra de Deus. Gracias. Se me había olvidado la historia de Daniel, Eu tinha-me esquecido da história de Daniel. así que gracias por recordarlo. Obrigado por me lembrar. Bien. Felicidades a toda la iglesia por 45 años. Muitas felicitações a toda a igreja pelos 45 anos. Si cumplir 40 años es llegar al borde de la vejez, Se cumprir 40 anos é chegar à borda da velhice, 45 ya es Cu- mayor. 45 já é de idade avançada. Así que felicidades. Es mucho tiempo, 45 años. Muitas felicidades, felicitações. É muito tempo, 45 anos. Esta mañana volé de Sevilla a Lisboa Esta manhã eu voei de Sevilha até Lisboa y me sorprendió mucho que ya estamos notando los efectos del verano. e fiquei surpreendido que já estamos a notar os efeitos do verão. La tierra se está empezando a secar. A terra começa a ficar seca. Hace 2 meses volé por encima de la península ibérica Há 2 meses atrás eu voei por cima da Península Ibérica y las cosas estaban más verdes. e as coisas estavam mais verdes. Pero ahora por el calor, la falta de lluvia, estamos viendo ahora una vez más la tierra seca. Mas agora, por causa do calor e da falta de chuva, novamente estamos a ver a terra a secar-se. Y es un contraste interesante. Este é um contraste muito interessante. Me pasa cuando vuelo de España por ejemplo, Marruecos, Isto acontece quando eu vou, por exemplo, de Espanha a Marrocos, de una zona un poquito más, no tan verde, pero un poquito más verde. de uma zona um pouco mais verde, Pero cuando te vas acercando al sur de Marruecos ya empiezas a ver un desierto. mas quando tu te vais aproximando do sul de Marrocos, começas a ver um deserto. ¿Y por qué? E porquê? Falta de lluvia. Falta de chuva. Y algo parecido sucede en el pasaje de 1 Samuel 3. E algo semelhante ocorre na passagem bíblica de 1 Samuel capítulo 3. Quiero empezar viendo el principio y el final del pasaje, Quero começar olhando para o princípio e para o final da passagem, porque hay un contraste fuerte entre ambos lados del pasaje. porque há um contraste muito forte entre os dois lados da passagem, o princípio e o fim. Mirad cómo comienza, si puedes leer 1 Samuel 3:1. Reparem como começa o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Entonces dice que la tierra, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días Então afirma aqui que a palavra de Deus era escassa naqueles dias. no había visión con frecuencia. Não havia visão com frequência. Dios no estaba hablando. Deus não estava a falar. Era una tierra de inacción, Era uma terra de inatividade, desnutrición desnutrida e infertilidad espiritual. e infertilidade espiritual. Para daros una imagen, Para vos dar uma imagem, era como un desierto. era como um deserto. Nada florecía espiritualmente. Nada florescia espiritualmente. Ahora, mirad el final del pasaje. Agora, reparem no final da passagem. Mirad el 3:19 al 4:1, la primera frase del 4:1. Reparemos no 3:19 até capítulo 4, versículo 1, a primeira parte. Diz assim a palavra de Deus: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. A palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. ¿Podéis ver el contraste? Conseguem ver o contraste? En un lado no hay palabra, De um lado não há palavra, la palabra escasea, a palavra é escassa, es un desierto espiritual, é um deserto espiritual, y vas al otro lado del pasaje e vamos ao outro lado da passagem, y la tierra está llena de la palabra del Señor. e a terra está cheia da palavra do Senhor. Ahora, este capítulo va a responder por qué sucede esto. Este capítulo vai nos dar a resposta do porquê sucede isto. ¿Cuál es la clave para que una tierra pase de ser un desierto a una tierra que florece? Qual é a chave para que uma terra seca, deserta, passe a ser uma terra que floresça? Y esto
importante para nosotros. Isto é muito importante para nós. ¿Diríais que Lisboa, Portugal, es una tierra desierta o florecente espiritualmente? Vocês o que é que diriam sobre Lisboa, Portugal? É uma terra deserta ou florescente, falando espiritualmente? Probablemente más desierta que floreciente. Provavelmente mais deserta do que florescente. Lo que vamos a encontrar en este pasaje sobre esta tierra de Israel, O que vamos encontrar nesta passagem sobre esta terra de Israel, la clave que encontramos en este pasaje a chave que encontramos es la misma que va a hacer florecer Lisboa y Portugal. é a mesma que vai fazer florescer Lisboa e Portugal. Y es la clave que vosotros tenéis que entender para seguir ayudando a florecer la tierra durante los próximos 45 años. E é a chave que vocês têm que entender para ajudar a terra a florescer nos próximos 45 anos. Para que continuéis con la misión de hacer florecer la tierra de Lisboa y Portugal. Para que continuem com a missão de fazer florescer a terra de Lisboa e Portugal. O a lo mejor eres un cristiano que ahora mismo estás atravesando por un desierto espiritual. Ou talvez és um cristão que está aqui e que neste preciso momento está a atravessar um deserto espiritual. Y te preguntas, ¿cómo puedo volver a florecer? E te perguntas, como é que eu posso voltar a florescer? A lo mejor eres un miembro de la iglesia que estás floreciendo. Ou talvez até és um membro da igreja que estás a florescer, a crescer. Hoy quiero recordarte de que si estás floreciendo es por lo que vamos a ver en este pasaje. Eu quero lembrar-te hoje de que se estás a crescer, a florescer, é por aquilo que nós vemos nesta passagem. O a lo mejor nos visitas hoy por primera vez. Ou talvez nos estás a visitar pela primeira vez. No eres un cristiano, Não és um cristão, pero miras tu vida mas olhas para a tua vida y ves que eres un desierto espiritual, e reconheces que és um deserto espiritual. sin propósito, Sem propósito, sin plenitud, sin plenitud, sem plenitude, sin gozo, sem gozo, sin certeza sobre la eternidad, sem certeza sobre a eternidade, relaciones rotas. razões várias. Y hoy has venido porque piensas que a lo mejor aquí te pueden dar la respuesta. E talvez vieste aqui porque tu pensas que aqui podem te dar a resposta. Tienes razón. Tu tens razão. La Biblia hoy va a responder por qué estás en un desierto espiritual. A Bíblia hoje vai responder do porquê que tu estás num deserto espiritual. Ahora, antes de mostraros el cómo esta tierra floreció, Antes de eu mostrar do como esta terra floresceu, quiero brevemente quero brevemente deciros cómo esta tierra llegó a ser un desierto. dizer-vos, dar-vos o contexto de como é que esta terra chegou a ficar desértica. Eso lo vemos en el capítulo 2. Isto nós encontramos no capítulo 2. Creo que escuchasteis un sermón hace poco tiempo sobre 1 Samuel capítulo 2. Creio que há pouco tempo ouviste um sermão em 1 Samuel capítulo 2. Espero que vayamos por la misma línea. Eu espero que nós vamos também alinhados no mesmo. Bien, en el capítulo 2 sucede algo entre Elí y sus dos hijos. No capítulo 2 ocorre algo entre Eli e os seus dois filhos. Vemos que se cometen dos pecados por São- parte de los hijos de Elí. Nós vemos que são cometidos dois pecados por parte dos filhos de Eli. El primer pecado es en el 2, 12 al 17. O primeiro pecado nós encontramos no capítulo 2, versículo 12 ao 17. Resulta que los hijos de Elí están robando de las ofrendas. Os filhos de Eli estavam a roubar das ofertas. Y el versículo 17 nos dice que los hijos de Elí estaban haciendo un pecado muy grande delante de Jehová. E o versículo 17 nos diz que o pecado desses jovens, os filhos de Eli, era muito grave à vista do Senhor. ¿Y qué hizo Elí al respecto? E o que é que fez Eli ao respeito, o seu pai? Nada. Nada. Ahora, después hay un segundo pecado. Depois nós encontramos um segundo pecado. Los hijos de Elí se estaban acostando con las mujeres que venían al templo. Os filhos de Eli estavam a deitar-se com as mulheres que vinham ao templo. Y se convirtió en un pecado público, E isto se converteu num pecado público, algo escandaloso. algo de grande escândalo. ¿Y qué hizo Elí? E o que é que fez Eli? ¿Os acordáis? Vocês se lembram? Les llamó la atención Lhes chamou a atenção y les dijo, hijos, no podéis hacer esto. e lhes disse: filhos, vocês não podem fazer isto. ¿Veis la incoherencia? Vocês conseguem identificar a incoerência? Él se mantuvo en silencio con un pecado secreto, interno,
Ele manteve-se em silêncio quando era um pecado secreto, oculto, à vista dos demais. No aplicó la palabra de Dios para ese pecado. Não aplicou a palavra de Deus para esse pecado. En cambio, para el pecado público y escandaloso, Mas, por outro lado, para o pecado público e escandaloso, él sí confrontó a sus hijos. ele sim confrontou os seus filhos. El problema que sucede en el capítulo 2 O problema que ocorre no capítulo 2 es que el profeta de Dios é que o profeta de Deus, no aplicó toda la palabra de Dios a todo pecado. o profeta de Deus não aplicou toda a palavra de Deus a todo o pecado. Él lo aplicó solamente en un pecado. Ele só aplicou num pecado. Eso no es ser un profeta fiel, Isto não é ser um profeta fiel. ya que estaba denunciando lo público, escandaloso y moral, Já que estava a denunciar o público e aquilo que era escandaloso e imoral, pero no denunció el pecado menos escandaloso. mas não denunciou o pecado menos escandaloso. ¿Y qué sucede al final del capítulo 2? E o que é que ocorre ao final do capítulo 2? El juicio de Dios, se profetiza que el juicio de Dios va a venir sobre la familia de Elí. Ou há uma profecia sobre o juízo de Deus a vir, que viria sobre a família de Eli. Esto es lo que trajo un desierto sobre la tierra de Israel. Foi isto mesmo que trouxe um deserto espiritual sobre a terra de Israel. No aplicar la palabra de Dios, Não aplicar a palavra de Deus, toda la palabra de Dios, toda a palavra de Deus, a toda la vida. a toda a vida. Eso trae un desierto espiritual. Isto traz um deserto espiritual. Esto nos debe recordar lo que sucede en Génesis capítulo 3. Isto nos deve lembrar aquilo que sucedeu, ocorreu em Gênesis capítulo 3. Elí está siendo como Adán. Eli está a ser semelhante a Adão. ¿Os acordáis cuando la serpiente tienta a Eva? Vocês se lembram quando a serpente tentou a Eva? ¿Qué debería haber hecho Adán? O que é que Adão deveria ter feito? Él debería haber dicho lo que Dios le dijo. Ele deveria ter transmitido, dito aquilo que Deus lhe disse. Y cuando sucede la tentación que hace Adán, E quando ocorre a tentação, o que é que fez Adão? nada. Nada. Se mantiene en silencio. Manteve-se em silêncio. Y eso trae la caída del hombre. E isso traz a queda do homem. Y pasan de vivir en un jardín E passam de viver num jardim a vivir en un desierto. a viver num deserto. El no aplicar toda la palabra de Dios a toda la vida trae un desierto. Porque não aplicaram a palavra de Deus a toda a vida. E isso traz um deserto. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. E é o mesmo que ocorre nas nossas vidas. A lo mejor somos muy radicales y duros y estamos dispuestos a tratar con determinados pecados, Talvez até somos muito duros e radicais em relação a alguns pecados na nossa vida. pecados escandalosos, inmorales, sexuales, Pecados escandalosos, imorais, sexuais, escandalosos. mientras que somos más permisivos con la murmuración, Mas, ao mesmo tempo, somos mais permissivos com a murmuração, con avaricia. com a avareza. Este tipo de incoherencia traerá un desierto a nuestras vidas. Este tipo de incoerência irá trazer um deserto às nossas vidas. Como iglesia local, a lo mejor somos muy contundentes denunciando determinados pecados, Como igreja local, talvez até somos muito veementes a condenar determinados pecados, pero somos más permisivos con pecados secretos y aceptables. mas somos mais relaxados, permissivos com pecados secretos, ocultos. Este tipo de negligencia traerá un desierto a nuestras iglesias. Este tipo de negligência irá trazer um deserto às nossas igrejas. Entonces, Então, ¿cómo se convirtió esta tierra en una tierra llena de la palabra de Dios? Una tierra que florece. como é que se converteu esta terra deserta numa terra onde floresceu a palavra de Deus? Vamos a leer 1 Samuel 3, versículo 2, hasta el versículo número 17. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel 3, do versículo 2 até ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou:
Samuel, Samuel. Ele respondeu, aqui estou. E correu até ali e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente, Samuel. E Samuel se levantou, foi até ali e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel, vai deitar-te. E se ele te chamar, diz, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia, agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. Eli perguntou-lhe, o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente, se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. 18 também? Hasta 17, ahí está. Esta historia es muy conocida Esta história é muito conhecida. y a veces nos centramos mucho en las 3 veces que Dios llama a Samuel. E muitas vezes só nos centramos nas 3 vezes em que Deus fala ou chama a Samuel. Y pensamos, este pasaje tiene que ver con escuchar a Dios. E nós pensamos que esta passagem tem a ver com ouvir a chamada de Deus. Y puedes preguntarte, ¿estás escuchando a Dios? E talvez te perguntas, eu estou a ouvir a Deus? Pero el punto del pasaje no es ese. Mas o ponto da passagem não é esse. Como padres nos podemos identificar con Samuel, ¿no? Como pais, nós nos podemos identificar com Samuel. De noche los niños vienen a despertarnos De noite, durante a noite, as crianças nos acordam y nos frustramos, e ficamos frustrados. pero ese no es el punto. Mas este não é o ponto aqui da passagem. Lo importante es que la razón por la que Dios permite que Elí se entere de que Dios está hablando con Samuel O ponto é que a razão pela qual Deus permite que Eli possa ficar ciente que é ele que está a falar com Samuel. es porque Dios quiere que Elí sepa que hay un nuevo profeta en la tierra. É porque Deus quer que Eli saiba que há novo profeta na terra. Y que Samuel va a recibir palabra del Señor. E que Samuel será aquele que vai receber a palavra do Senhor. ¿Y qué mensaje recibe Samuel? E qual é a mensagem que Samuel recebe? Es un mensaje de juicio, É uma mensagem de juízo, de muerte, de morte, para su mentor. para o seu mentor. Qué manera de debutar en la Liga de Profetas. Que maneira de estrear-se na Liga dos Profetas. Esto es como aquí un canterano, llamáis, alguien de la academia. Sim, isto é aqui como um jogador da academia, da formação, Y su primer partido es la final de la Champions. e o seu primeiro jogo é a final da Liga dos Campeões. Es intimidante, ¿no? É muito intimidante. Tienes que ir a tu mentor a darle un mensaje de juicio. Tens que ir ao teu mentor a entregar uma mensagem de juízo. Y dice que el mensaje, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. E diz que a iniquidade da casa
de Eli não será espiada jamais, nem com sacrifícios e ofertas. No hay vuelta atrás. Não há volta atrás. Elí y su casa van a morir. Eli e a sua casa irão desaparecer. Y en el versículo 15 vemos que Samuel no duerme bien esa noche. E nós vemos que no versículo 15 Samuel não dorme bem durante a noite, nessa noite. ¿Por qué creéis? Por que é que vocês acreditam nisso? Tiene que ir a su mentor Porque ele tem que ir ao seu mentor la mañana siguiente, no dia seguinte, na manhã seguinte, mirarle a los ojos, olhá-lo aos olhos, sabiendo que un gran juicio va a caer sobre él. sabendo que um grande juízo vai cair sobre ele. Y lo peor de todo es que en el versículo 17, E o pior de tudo é que no versículo 17, mirad lo que le dice Elí a Samuel. vê aquilo que Eli perguntou-lhe a Samuel. Dice, ¿qué es la palabra que te habló? O que o Senhor te falou? Te ruego que no me la encubras. Não escondas nada de mim. Así te haga Dios y aún te añada, Deus te castiga duramente. si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. ¡Qué hipócrita! Que hipócrita. Eso se lo debería haber aplicado a sí mismo en el capítulo 2. Isto ele deveria ter aplicado à sua própria vida, a si mesmo, no capítulo 2. Pero a él le demanda, dime todo, Mas agora ele exige a Samuel, diz-me tudo, o el juicio que Dios te ha dicho caiga sobre ti. ou o juiz que Deus te disse caia sobre ti. ¿Qué está en juego aquí? O que é que está em jogo aqui? El tipo de profeta que sería Samuel. O tipo de profeta que seria Samuel. ¿Sería Samuel un profeta como Elí, Seria Samuel um profeta como Eli, que encubriría la palabra de Dios, que iria encobrir a palavra de Deus, como hizo Elí en el capítulo 2? como fez Eli no capítulo 2? ¿O sería Samuel un profeta fiel, Ou seria Samuel um profeta fiel, que hablaría toda la palabra del Señor? que falaria toda a palavra do Senhor? Ahora recordad, ¿qué trajo el desierto espiritual a la tierra de Israel? Agora lembrem-se, o que é que trouxe o deserto espiritual à terra de Israel? Ser un profeta que guarda parte de la palabra de Dios. Ser um profeta que guarda, retém parte da palavra de Deus. ¿Qué va a hacer Samuel? O que é que vai fazer Samuel? Este es el punto climático de este pasaje. Este é o ponto clímax desta passagem. Mirad lo que dice el versículo 18. Reparem no que Lo diz puedes o ler. versículo 18. Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então ele disse, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Aquí hay buenas noticias para todos nosotros, Aqui há boas notícias para todos nós, especialmente para los que están pasando por un desierto espiritual. especialmente para aqueles que estão a atravessar um deserto espiritual. A pesar del miedo, Apesar do medo, a pesar de la oposición, apesar da oposição, a pesar de las consecuencias, apesar das consequências, proclama toda la palabra de Dios, proclama, transmite toda a palavra de Deus. porque eso es lo que trae florecimiento a tu vida. Porque é isto somente que traz florescimento à tua vida. Porque una vez Samuel comienza a decir toda la palabra de Dios a todo Israel, Quando Samuel começou a anunciar toda a palavra de Deus a Israel, es cuando la palabra llena toda la tierra. foi quando a palavra encheu de plenitude toda a terra. Y esto es lo mismo para nosotros. E isto também ocorre conosco, é a mesma coisa. Debemos de aplicar toda la Biblia a toda la vida para poder pasar de desierto a florecimiento. Devemos de aplicar toda a Bíblia a toda a vida para passar do deserto a florescimento espiritual. Y ocurre a pesar del miedo. E isto ocorre além do medo. Samuel no estaba por la noche pensando qué ganas tengo de ver a Elí para decirle este mensaje. Samuel não estava durante a noite dizendo para si mesmo que grande vontade eu tenho de ver Eli para transmitir-lhe esta mensagem. No, él tenía miedo. Ele tinha medo, Pero a pesar de eso, mas apesar disso, toda la palabra de Dios es proclamada toda a palavra de Deus é proclamada a Samuel a Samuel y toda la palabra del Señor es proclamada a toda la tierra. e toda a palavra do Senhor é proclamada a toda a terra. Y eso cambia el escenario drásticamente. E isto muda o cenário drasticamente. Y a medida que Samuel habló la palabra de Dios, E à medida em que Samuel foi falando, transmitindo a palavra de Deus,
la tierra empezaría a abundar de la palabra de Dios. a terra começou a abundar da palavra de Deus. Y lo vemos a través del libro de 1 de Samuel. E nós vemos isso ao longo do livro de 1 Samuel. En el capítulo 7, Samuel confronta al pueblo de Dios No capítulo 7, nós vemos Samuel a confrontar o povo de Deus porque utilizaron el arca como una especie de amuleto de la suerte. porque utilizaram a Arca da Aliança como uma espécie de amuleto da sorte Para ganar la batalla contra los filisteos. para ganhar a batalha contra os filisteus. En el capítulo 8, No capítulo 8, Samuel confronta a los israelitas cuando demandan un rey. Samuel confronta os israelitas quando eles demandaram um rei. En el capítulo 11, Samuel confronta a Saúl sobre su desobediencia al matar a todos los amonitas. No capítulo 11, Samuel confronta a Saúl pela sua desobediência em não ter exterminado todos os amonitas. Y tal es la reputación de Samuel de predicar toda la palabra de Dios, E tal era a reputação de Samuel de pregar toda a palavra de Deus. que ¿qué hace Saúl al final de 1 Samuel cuando busca palabra de Dios? Que faz Saúl ao final do livro de 1 Samuel quando está à procura da palavra de Deus? Busca que alguien traiga a Samuel de entre los muertos para escuchar la palabra de Dios. Procura que alguém trouxesse a Samuel de entre os mortos para ele voltar a ouvir a palavra de Deus. Tal fue la reputación de Samuel por hablar toda la palabra de Dios. Tal foi a reputação de Samuel por falar toda a palavra de Deus. Entonces, debido a un profeta fiel que habló toda la palabra de Dios Então, por causa de um profeta fiel que falou toda a palavra de Deus, a todo el pueblo de Dios, a todo o povo de Deus, la tierra hizo esta transición de ser una tierra donde escaseaba la palabra de Dios ocorreu na terra esta transição de ser uma terra onde escasseava a palavra de Deus a una tierra llena de la palabra de a Dios. uma terra cheia da palavra de Deus. Ahora podríamos decir, ok, mañana salir a la calle y empezar a proclamar toda la palabra de Dios a toda la tierra. Agora, nós podemos pensar e dizer, então amanhã vamos sair pelas ruas e vamos pregar toda a palavra de Deus. Fracasaremos. Fracassaremos. Porque el pasaje no es estrictamente sobre cómo Samuel predicó toda la palabra de Dios a toda la tierra. A passagem não é estritamente sobre como Samuel pregou a palavra de Deus a toda a terra. Samuel realmente anticipa un profeta aún más fiel. Samuel, na verdade, é um tipo, antecipa um profeta ainda mais fiel. El Antiguo Testamento nos señala al profeta venidero que habló toda la palabra de Dios. O Antigo Testamento nos mostra, aponta para o profeta que viria, o qual anunciou toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Samuel sirve como un tipo que nos señala a Jesús, Samuel serve como um tipo que aponta para Jesus, el verdadero y mejor profeta que llena toda la tierra con la palabra de Dios. o verdadeiro e melhor profeta que enche toda a terra com a palavra de Deus, Pero que sorprendentemente mas que de uma maneira surpreendente sufrió las consecuencias del mal profeta Elí. sofreu as consequências do mau profeta Eli. Él, por ser un buen profeta, Ele, por ser um bom profeta, fue crucificado foi crucificado para que nosotros ahora pudiésemos ser redimidos, para que agora nós pudéssemos ser redimidos, para que ahora nosotros pudiésemos experimentar florecimiento para que nós agora pudéssemos experimentar florescimento y para que un día toda la creación también pueda florecer. e para que dia também toda a criação possa florescer. Incluso en Deuteronomio 18, 15 al 19, Inclusive, Deuteronômio 18, 15 a 19, brevemente dice que habría un profeta que Jehová levantaría, que hablaría todo lo que Dios le ordenara y a quien se debía escuchar para no morir. neste texto é sinalizado profeta que Deus iria levantar, que falaria tudo o que Deus tinha ordenado e a quem se devia de ouvir para não perecer. Y después en Isaías 11, 1 al 10, hay una profecía sobre el Mesías venidero. E também em Isaías 11, nos primeiros 10 versículos, encontramos uma profecia sobre o Messias vindouro. Dice que su reino restaurará la creación porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Diz que o seu reino será
onde irá restaurar toda a criação, porque a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Y digo todo esto Eu estou a dizer tudo isto para demostraros que Jesús para demonstrar que Jesus es un profeta exponencialmente mayor que Samuel. que Jesus é um profeta exponencialmente maior do que Samuel. Porque no solamente llenaría la tierra de Israel, Porque não somente iria encher a terra de Israel, sino que llenará toda la creación con la palabra de mas Dios. também ele irá encher toda a criação com a palavra de Deus. Entonces, el Nuevo Testamento revela el verdadero y mejor profeta que murió y resucitó para traer florecimiento a esta tierra. O Novo Testamento nos revela o verdadeiro profeta que morreu e ressuscitou para trazer verdadeiro florescimento a esta terra. Y sí, murió por ser un buen profeta, E é verdade que morreu por ser um bom profeta resucitó al tercer día, e ressuscitou ao terceiro dia, pero ahora el Espíritu Santo de Dios viene sobre todo creyente mas agora o Espírito Santo de Deus vem sobre todo o verdadeiro crente y son empoderados e são capacitados y son comisionados, e são comissionados, a pesar del temor, apesar de todo o temor, medo, porque la iglesia es caracterizada por el temor, porque a igreja é caracterizada por medo, temor. por naturaleza somos temerosos, Por natureza nós somos temerosos. pero a través del poder y la comisión del Espíritu Santo de Dios, Mas através do poder e da comissão do Espírito Santo de Deus, somos llamados a predicar toda la palabra de Dios somos chamados a pregar toda a palavra de Deus a toda la tierra. a toda a terra. Lo vemos en Hechos. Nós encontramos isso em Atos. Los discípulos reciben poder del Espíritu para llenar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nós vemos que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para anunciar a Jesus Cristo em toda a Judeia, Samaria, Jerusalém e até aos confins da terra. Y esto va a ocurrir. E isto vai ocorrer. Si vamos al libro de Apocalipsis, Se nós vamos até ao livro do Apocalipse, vemos una previa de cómo toda la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. nós encontramos uma prévia de como toda a terra irá estar cheia da glória de Deus. Y eso debe de consolar nuestros corazones temerosos. E isto deve de consolar os nossos corações temerosos. A pesar de nuestro temor, Apesar de todo o nosso medo, la tierra va a estar llena de la palabra de Dios. a terra vai ficar cheia da palavra de Deus. Y eso nos debe de impulsar a predicar toda la palabra de Dios E isto nos deve constranger e a impulsionar a pregar toda a palavra de Deus, a toda la vida. a toda a vida. Así que si estás aquí hoy y estás experimentando un desierto espiritual, Se tu estás aqui e te encontras a atravessar um deserto espiritual, el ingrediente esencial o ingrediente essencial es volver a proclamar toda la palabra de Dios a toda tu vida. é voltar a proclamar toda a palavra de Deus a toda a tua vida. Sé que puede sonar algo simplista, Eu sei que isto pode soar muito simplista, pero la palabra de Dios tiene poder. mas a palavra de Deus tem poder. No hay ninguna otra cosa en las Escrituras que tengan el poder que tiene la palabra de Dios. Não há nenhuma coisa além das Escrituras que tenha o poder que tem a palavra de Deus. La palabra de Dios es lo que transforma. A palavra de Deus é o que transforma. La palabra de Dios es lo que da vida. A palavra de Deus é o que dá vida. Las Escrituras no hablan del bautismo o la Santa Cena o los sacramentos de esa manera. A palavra de Deus não fala do batismo, nem da ceia do Senhor, dos sacramentos desta maneira. Solo la palabra de Dios puede traer vida. Só a palavra de Deus pode trazer vida. Solo la palabra de Dios puede traer florecimiento. Só a palavra de Deus pode trazer florescimento. Empieza a proclamar la palabra de Dios en tu propia vida. Começa a proclamar a palavra de Deus ao teu próprio coração. Busca cualquier oportunidad para que la palabra de Dios sea proclamada en tu vida. Procura qualquer oportunidade para que a palavra de Deus seja proclamada na tua vida. Eso va a traer florecimiento una vez más. Isto vai trazer florescimento mais uma vez à tua vida, novamente à tua vida. A lo mejor es un miembro que estás experimentando florecimiento en tu vida. Mas talvez até tu és um membro que estás a experimentar florescimento na tua vida.
Si lo estás experimentando es porque has estado proclamando la palabra del Señor en tu vida. Se tu estás a experimentar, é porque tu estás a proclamar a palavra de Deus ao teu próprio coração, à tua vida. Y otros están proclamando la palabra de Dios en tu vida, E outros estão a proclamar a palavra de Deus para a tua vida. sea en un culto dominical, Seja num culto ao domingo, sea una reunión de discipulado, seja num encontro de discipulado, en una reunión de estudio entre semana. seja num encontro, numa reunião de estudo durante 3 semanas. Pero quiero recordarte Mas eu quero lembrar-te que la razón por la que estás experimentando florecimiento es porque la palabra de Dios ha sido proclamada a tu vida. que a razão pela qual tu estás a experimentar florescimento é porque a palavra de Deus foi proclamada à tua vida. Y es fácil olvidarlo. E é muito fácil esquecer disso. Empezamos a pensar que el activismo está trayendo florecimiento a nuestra vida. Nós começamos a pensar que o ativismo é que está a trazer florescimento à nossa vida. O la religiosidad, Ou a religiosidade, o un sinfín de cosas. ou inúmeras coisas outras. Pero es la palabra de Dios la que trae florecimiento a nuestra vida. Mas é unicamente a palavra de Deus que traz florescimento à nossa vida. Y si estás aquí y no eres cristiano, E se tu estás aqui e tu não és cristão, la razón por la que estás en un desierto, a razão pela qual tu estás num deserto, sea un desierto con tus relaciones con personas en tu entorno, seja num deserto ao nível das relações interpessoais, o el desierto que causa el pecado, cualquier pecado en el que nos podemos meter, ou o deserto em que o pecado traz à tua vida, e qualquer pecado traz deserto, sea lo que sea que te ha llevado a este desierto, seja o que seja que te levou a este deserto, lo único que puede traer florecimiento a tu vida o único que pode trazer florescimento à tua vida es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Te animo a quedar con algún miembro de esta iglesia Eu te encorajo a unir-te a algum membro desta igreja y empezar a leer la Biblia todas las semanas con ellos. e começarem a lerem juntos todas as semanas a Bíblia Y empezar a descubrir el mensaje del Evangelio. e começares a descobrir a mensagem do Evangelho. Y vas a ver como poco a poco, a medida que descubres quién es Dios, E tu vais provar que pouco a pouco, à medida que tu vais descobrindo mais quem é Deus, a través de la palabra de Dios, através da palavra de Deus, a medida que vas descubriendo quién es Jesús à medida que tu vais descobrindo mais e mais quem é Jesus y todo lo que Él ha hecho por ti, e tudo aquilo que Ele fez por ti, vas a ver como el Espíritu Santo de Dios tu vais te dar conta de como o Espírito Santo de Deus va abriendo tu corazón vai abrir o teu coração y va trayendo florecimiento a tu vida. e vai trazer florescimento à tua vida. Y la forma más evidente en la que vamos a saber que realmente hay florecimiento en tu vida E a forma que ficará mais evidente em que vamos reconhecer florescimento na tua vida es el día en que tú confieses públicamente tu fe en Jesús. é o dia em que tu publicamente confessares a tua fé em Jesus. Ese día diremos, sí, Este dia nós iremos dizer sim, Él está experimentando florecimiento. este experimentou florescimento. Termino con el lema de la ciudad de Glasgow, Escocia. Eu termino com o lema da cidade de Glasgow, na Escócia. El lema es que Glasgow florezca, may Glasgow flourish. O lema é que Glasgow floresça. Todos, creyentes, no creyentes, queremos florecimiento en nuestras vidas. Todos, sejam crentes ou não, queremos florescimento nas nossas vidas. Toda organización solidaria en esta tierra desea florecimiento en el mundo. Toda a organização, até solidária, deseja florescimento neste mundo. Y el eslogan o el lema de la ciudad de Glasgow lo demuestra. E o lema da cidade de Glasgow o demonstra. Pero luego descubrí que este lema que vemos hoy en el escudo de Glasgow, que Glasgow florezca, Mas eu descobri que este lema que nós encontramos no escudo da cidade de Glasgow, ali na Escócia, es una versión abreviada que proviene de un sermón predicado por un tal San Mungo. é uma versão abreviada que tem origem num sermão, San Mungo. es el Samungo, nombre, ya, que fue el fundador de la ciudad de Glasgow en el año 550. que foi o fundador da cidade de Glasgow no ano 550. Escuchad el lema completo Ouçam o lema completo de la ciudad de Glasgow, ¿vale? da cidade de Glasgow, ok? Dice, Señor, deja que Glasgow florezca a través de la predicación de tu palabra
y la alabanza de tu nombre. Senhor, deixa que Glasgow floresça através da pregação da tua palavra e da adoração ao teu nome. ¿Sabes lo que sucede? Sabes o que é que ocorre? Muchos queremos florecimiento. Muitos queremos florescimento. Punto. E ponto, só isso. Pero el verdadero florecimiento solo ocurre a través de la proclamación de la palabra de Dios. Mas o verdadeiro florescimento só ocorre através da proclamação fiel da palavra de Deus. Ninguna obra tuya, Nenhuma obra tua, ningún esfuerzo tuyo, nenhum esforço teu, ninguna idea tuya nenhuma ideia tua o de cualquier lugar de este mundo ou de qualquer lugar ou homem deste mundo puede traer florecimiento. pode trazer florescimento. Solo la predicación de toda la palabra de Dios puede traer Som- florecimiento. somente a pregação de toda a palavra de Deus pode trazer florescimento. La predicación de las buenas nuevas, A pregação das boas novas, de que Dios salva y redime a pecadores. de que Deus salva e resgata, redima pecadores. Y un día toda la creación, E dia toda a criação, a través de Jesús, através de Jesus, el profeta, o profeta, y de su obra redentora en la cruz, e da sua obra de redenção na cruz, también experimentará florecimiento. também experimentará florescimento. Que nos regocijemos en sus sufrimientos, Que nos alegremos nos seus sofrimentos, en su gloriosa resurrección, na sua gloriosa ressurreição, para nuestra salvación y florecimiento eterno. para a nossa salvação e florescimento eterno. Que seamos empoderados para proclamar toda la palabra de Dios a toda esfera de la vida. Que sejamos capacitados para anunciar toda a palavra de Deus a todas as esferas da vida. Nuestra propia vida, A nossa própria vida, nuestra propia comunidad eclesial, a nossa própria comunidade eclesiástica, nuestra ciudad, a nossa cidade, nuestra nación a nossa nação y todo el mundo entero, e a todo o mundo, hasta que esté lleno del conocimiento del Señor. até que todo ele esteja cheio do conhecimento do Senhor. Oremos. Oremos. Padre amado, Pai amado, gracias porque la palabra fue proclamada a nosotros un día. obrigado porque a tua palavra foi proclamada dia a nós. Y por fe E por fé, creímos en el mensaje del Evangelio que está en esta palabra. nós cremos na mensagem do Evangelho que está proclamada nesta palavra. Y de repente empezamos a ver brotes verdes, empezamos a ver florecimiento en nuestras propias vidas. E começamos a provar, a ver e a experimentar florescimento nas nossas próprias vidas. Gracias por tu misericordia hacia nosotros cuando estamos viviendo en un desierto. Obrigado pela tua misericórdia para conosco quando nós estávamos a viver num deserto. Gracias por las personas que proclamaron el Evangelio en nuestras vidas. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que proclamaram o Evangelho às nossas vidas. Y ahora, a través del poder del Espíritu E agora, Senhor, através do poder do Espírito y en obediencia a tu gran comisión, e em obediência à tua grande comissão, ayúdanos a proclamar toda la palabra de Dios a toda esfera de nuestras vidas. ajuda-nos a proclamar toda a palavra de Deus a todas as esferas da nossa vida. Ayúdanos a no infravalorar estos pecados aceptables, Ajuda-nos a não desvalorizar estes pecados na nossa vida. ayúdanos a ser igual de contundentes con esos pecados que con los pecados grandes y escandalosos. Ajuda-nos a ser veementes em lidar com o pecado, quer sejam pequenos ou grandemente escandalosos nas nossas vidas. Ayúdanos a pesar del temor que podemos experimentar, Ajuda-nos mesmo, apesar de nós sermos temorosos, a confiar en el poder restaurador de tu palabra. a confiarmos no poder restaurador da tua palavra. Ayuda a esta iglesia, la Ayu- Iglesia Bautista de Ramada, Ajuda esta igreja, a Igreja Batista da Ramada, que durante los próximos 45 años que durante os próximos 45 anos continúen predicando toda la palabra de Dios a toda esfera de la vida, continuem a pregar toda a palavra de Deus a todas as esferas da vida. para que esta villa Para que esta vila y esta gran ciudad de Lisboa e esta grande cidade de Lisboa y todo el mundo e todo o mundo sea lleno de la palabra de Dios. seja cheio da palavra de Deus. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Nós te pedimos tudo isto no nome de Jesus. Amén. Amém.